O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiado por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite estamos reunidos nesta Basílica Santuário para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa vida espiritual na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. A liturgia da palavra apresentada neste dia nos apresenta Jesus Cristo que, depois de escolher os apóstolos, depois de definir o território, o campo da missão, ele hoje está dando as orientações práticas que os apóstolos deverão observar na missão. Ele, o Senhor Jesus, está advertindo os apóstolos que estão enviados como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, está requerido por um bom apóstolo de ser prudente e de confiar muito mais no Senhor Deus. E esta prudência, esta confiança, esta simplicidade farão com que o apóstolo possa desenvolver a atividade missionária e, sobretudo, colocar o ponto-chave sobre a testemunha. A vida do apóstolo deve testemunhar aquilo que ele está anunciando. E Jesus Cristo prepara os apóstolos dizendo: vocês estando no meio dos lobos, pode acontecer perseguições, pode acontecer martírio. É por isso que não vos preocupeis de defesas,
como vocês irão falar, o que vocês irão dizer. O vosso Pai, o Espírito do vosso Pai, vos inspirará palavras certas naquele momento. É por isso que Jesus Cristo encoraja os seus discípulos à fidelidade. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida missionária, servir a Deus desde o princípio, nunca foi uma coisa fácil. Já nos tempos remotos, os profetas foram perseguidos por causa da palavra de Deus. O próprio Jesus foi perseguido já logo depois do nascimento por Herodes. O próprio Jesus foi perseguido pelos mestres da lei, pelos fariseus. Ele foi entregue à morte. Ele está dizendo aos apóstolos: a mesma coisa pode acontecer com vocês. É por isso que é necessário que vocês sejam preparados para enfrentar estas realidades. Esse ensinamento de Jesus é para nós hoje. Como cristãos, no nosso batismo fomos associados à função profética do Senhor Jesus. Isto é, falar, testemunhar em nome de Jesus. E como cristãos, devemos enfrentar essas realidades de rejeição na nossa realidade de dia a dia. Os lobos estão no meio de nós, na sociedade em que estamos vivendo. Mas quem são estes lobos? São todas aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. São todas aquelas pessoas que maltratam aqueles que servem a Deus. São todas aquelas pessoas que se separaram do amor misericordioso de Deus. É por isso que estas pessoas nos rodeiam no nossa vida de dia a dia, no trabalho e nas famílias. Temos essas realidades. O próprio Jesus diz que numa família os filhos vão rejeitar o pai, né? Os pais vão rejeitar os filhos. Vai se criar entregas, denúncias mútuas. E Jesus diz perseverança, coragem, porque a palavra de Jesus para nós deve constituir o ponto central. Viver segundo esta palavra. Tudo o que é fora da realidade que Deus nos propõe, isto aí é contrário à nossa fé. E nós devemos viver uma coerência entre o que Deus nos diz e a nossa vida como cristãos. Muitas pessoas acabam se deixando levar pelas seduções da vida, pelas seduções do mundo. Porque minha família já me abandonou, eu também não vou participar mais de nenhuma atividade da igreja. Negativo. Jesus diz: quem perseverar até o fim, este será salvo. É por isso que eu vos convido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos enraizados, iluminados pela palavra de Deus. A atividade missionária não é algo que envolve brigas, que obriga, não. Nós, como cristãos, devemos apresentar
a palavra de Deus na sua integridade. Esta palavra pode ser acolhida, graças a Deus, mas caso for rejeitada, não vamos desanimar, devemos perseverar, porque aquilo que nós não sabemos fazer, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo irá agir. É por isso que, como missionários, devemos ser abertos, pessoas abertas à ação do Espírito Santo. E também, no caso de rejeição, nós não devemos ficar preocupados, porque muitas vezes nós nos consideramos humilhados, desprezados, porque nossas palavras não são acolhidas. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor Deus. Portanto, não vamos ficar chateados com as pessoas, pelo contrário, vamos rezar para que o Espírito abra os corações das pessoas para que acolhem esta palavra da vida. Se o próprio Jesus foi rejeitado, como que nós vamos reclamar muito? Devemos, pelo contrário, pedir que Ele nos capacite para que a testemunha de vida que vamos apresentar possa servir como exemplo, como modelo para aqueles que se aproximam de nós. Devemos tomar consciência das dificuldades atuais para o anúncio da palavra. O martírio não é somente naquele tempo passado, no início da igreja, em que os apóstolos todos foram perseguidos e martirizados. O martírio é ainda hoje. Muitos cristãos estão perdendo suas vidas no campo da missão. Basta visitar a história da evangelização da Amazônia. Quantos missionários morreram, seja naturalmente com doenças, seja por resistência, por acolhimento da palavra. Hoje no Oriente, muitos cristãos estão sendo perseguidos por causa do anúncio da palavra de Deus. É por isso que devemos intensificar as nossas orações para que esta palavra semeada pelo anúncio dos apóstolos possa gerar os frutos. Frutos de conversão, frutos de paz, frutos de justiça nos corações das pessoas e, sobretudo, nas nossas famílias. Nós somos carentes hoje de testemunhas. As igrejas se multiplicam, no entanto, o amor está faltando. As igrejas se multiplicam, mas a testemunha está faltando. É por isso que Jesus nos convida nesta noite a tornar-nos testemunhas. Vós serás levados diante de governadores por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Onde quer que estejamos, seja no momento do anúncio, seja no momento em que estamos sofrendo esse desentendimento, devemos dar testemunho do Senhor Jesus diante das nações. É a partir desta coerência de vida e do anúncio que a palavra de Deus vai agir nos corações dos seus fiéis. Muita gente hoje vai dizer: mas como que eu posso testemunhar se eu estou vivendo numa família dividida, onde filho é do universal, o irmão, a irmã é da Assembleia, o pai é de outra religião, a mãe é da outra religião.
que testemunho que nós devemos dar? Esse é o ambiente em que nós devemos anunciar o Evangelho, com a palavra e com a vida. Onde todo mundo vai falar coisas superficiais, coisas do mundo, nós vamos apresentar a palavra do Senhor Jesus. E vamos acompanhar esta palavra com os exemplos, com as nossas ações como cristãos para afirmar aquilo que nós acreditamos. Vamos rezar nesta noite para que o Senhor Deus nos capacite, para que o Senhor Deus nos dê força para podermos anunciar a palavra da vida e que esta palavra possa transformar a nossa sociedade e que nós coloquemos nossa confiança, nossa fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós seremos missionários, missionárias incansáveis da boa nova do Evangelho. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Seja louvado.